Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos continuar nossas aulas de sociologia. Na última aula a gente falou sobre cidadania, sobre os direitos e deveres. Foi uma aula muito interessante e agora a gente vai continuar nossas aulas sobre direitos humanos. Também dá continuidade à questão de cidadania, também vai falar de alguns direitos e é muito interessante essa questão dos direitos humanos. Principalmente no atual momento que a gente vai vivendo, a gente vai vendo várias situações que vão meio que de contra aí os direitos humanos, e é muito interessante a gente entender que os direitos humanos não é de um viés político, não é de partido A ou partido B, não é de corrente filosófica A nem filosófica B. A questão de direitos humanos é para a humanidade, é para todo mundo, é para mim, é para você, é para todos. E é muito importante a gente conhecer os direitos humanos, é muito importante a gente entender de onde que ele veio, a sua história e entender um pouquinho de cada artigo dela. É muito importante a gente saber disso, para a gente poder ter base para discutir, a gente ter base para poder comentar algumas coisas na internet que eu vejo muita gente falando muita baboseira. Isso tudo por falta de conhecimento. Se a gente estudar, se a gente tiver por dentro, tiver base para defender nossos argumentos, é muito mais interessante. Né? Então vamos entender o que é os direitos humanos. A gente já falou um pouquinho disso na sala de aula, alguns alunos já viram, mas vamos ver agora de uma forma mais completa, de uma forma mais detalhada. Claro que eu não vou ficar aqui detalhando os 30 artigos da declaração, mas é muito importante o que a gente vai ver na aula hoje e o que a gente vai fazer nas próximas aulas também. Beleza? Vamos entender então da onde que surge essa ideia de direitos humanos, da onde que surge todo esse contexto. Para começar a entender que essa ideia de unir o mundo em torno de um objetivo de paz, um objetivo de liberdades individuais, isso já vinha havendo desde a Revolução Francesa, né? A gente falou disso na aula de cidadania, mas não era uma coisa universal, não era uma coisa do mundo todo. Alguns países adotam, outros não. E surge no final da Primeira Guerra Mundial a Liga das Nações. A Liga das Nações, então, ela tem como principal objetivo servir um espaço de discussões entre as nações a fim de evitar guerras. A gente estava acabando de sair, o mundo estava acabando de sair de uma Primeira Guerra Mundial que deixou muitos mortos. Então a intenção da Liga das Nações era reunir os países para que não houvessem mais guerras. Isso funcionou? Não funcionou. Por que não funciona? Porque depois da Primeira Guerra Mundial teve a Segunda. Então, a Segunda Guerra Mundial ficou conhecida pela sua brutalidade enorme, principalmente aí pela questão do Holocausto contra os judeus praticado pelos nazistas. Teve aquela cena das bombas nucleares que afetaram o Japão. Então, o mundo estava marcado por muita violência, cenas bárbaras, coisas bem marcantes, milhões de mortos. Então surge uma necessidade do mundo fazer alguma coisa para poder evitar com que novos holocaustos, novas guerras acontecessem. E então vai surgir em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU. Então surge a ONU exatamente aonde? Em 1945, no final aí quando a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Em 24 aí de outubro de 1945. Depois aí da ratificação da Carta da ONU, que foi escrita por alguns países, principalmente por quem? Por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, que na época ainda existia. Grave esses países, porque daqui a pouco vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas em relação a eles aqui. Surge a ONU como principal objetivo de quê? De manter a paz no mundo, de manter a paz e não haver mais guerra. A ONU surge em 1945 e ela tem uma estrutura. Como que funciona a ONU? A ONU ela funciona como uma Assembleia Geral, o órgão principal da ONU é a Assembleia Geral, onde todos os membros têm uma cadeira e ali ela discute as coisas que são relevantes no mundo inteiro. Essa é a Assembleia Geral, mas tem
um órgão mais específico dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é composto apenas por 15 países, só que 5 são fixos, estão lá para sempre, enquanto que alguns são eletivos, eles vão assumir ali um comando ali a cada um certo período. O Brasil, inclusive, já fez parte ali da cadeira do Conselho de Segurança em algumas épocas, beleza? Quem faz parte desse Conselho de Segurança como membro permanente? Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. A Rússia porque era quem? A ex-União Soviética. Então, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Esses 5 países não foram basicamente aqueles que deram início ali da ONU? Então, eles que basicamente participam aí do Conselho de Segurança. Qual que é a função de participar do Conselho de Segurança? Ele tem uma força mais de ação do que a Assembleia Geral. Então, muitas pessoas reivindicam aí cadeiras permanentes lá no Conselho de Segurança, só que só esses 5 países aí estão lá. Fora a Assembleia Geral, fora o Conselho de Segurança, a ONU é composta aí por várias agências. Essas agências são específicas de acordo com determinado tema. São várias agências. Algumas a gente já conhece, já deve ter ouvido falar, como a Acnur, que é basicamente voltada para os refugiados. Tem a Unicef, que é voltada para as crianças. Você tem a OIT, que é voltada para o trabalho escravo, Organização Internacional do Trabalho, e várias outras agências. Cada uma fazendo parte aí da ONU. Beleza? A ONU criada então em 1945, e aí vai surgir em 1948, ou seja, 3 anos depois da criação da ONU, o que a gente vai chamar de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi elaborada por uma comissão organizadora, que fez parte aí de uma Assembleia Geral, fez 48 pessoas, na verdade, 58 delegações fizeram parte dessa Assembleia Geral na época da aprovação, onde 48 votaram a favor, 8 países se abstiveram, ou seja, não votaram, e 2 delegações também não quiseram votar. Então, 48 pessoas votaram a favor, 48 países, representantes de cada país. O Brasil, inclusive, era uma dessas delegações que votou a favor da ONU. E então você tem aí a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal? Um documento composto então por 30 artigos, nos quais vão determinar os direitos básicos de todo ser humano. Todo ser humano. Independente de raça, independente de religião, independente da posição social, se é rico ou pobre, independente de gênero, é para todo mundo. Aqui ela ganha grande importância. E outra coisa, ela é uma declaração universal. Por quê? Porque os países da ONU principalmente, vão lá e vão aceitar esse acordo, vão aceitar essa declaração. E a partir daí, ela é uma coisa muito maior, não é uma coisa mais independente de cada país. Nós temos, a partir da Declaração Universal da ONU, diretrizes para que todos os países sigam, para que todo ser humano tenha dignidade, para que todo ser humano ele seja tratado da melhor forma. Beleza? Então é um marco, é muito importante. Ela acabou de fazer 60 anos em 2018. Beleza? Atualmente, então, a ONU é composta por 193 países, e esses 193 países todos são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é muito importante. Beleza? 193 países que são membros estão lá. Quem são? Não vou falar aqui os 193 países, mas eu vou deixar o link para vocês acessarem esse site aqui para ir lá ver. Então você tem lá de A a Z, você vai clicando, vai aparecer o nome dos países e você vai ver países que você muitas vezes nunca ouviu falar e países que você achava que nem fazia parte, mas que estão aí, como por exemplo a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela é membro da ONU e membro da Declaração, ela aceita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visto que muitas vezes a própria Coreia do Norte ela viola muitos dos direitos universais dos direitos humanos.
né? Então a gente vai ver algumas coisas aí durante a aula, mas fica aí a curiosidade para vocês ir lá no site lá depois e pesquisar aí quais são os países membros. Mas é de fato que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela ganha muita importância, exatamente por tentar fazer com que os seres humanos vivam na sua dignidade, seus direitos, e a gente vai ver algumas coisas em relação mais para frente. Né, só que aqui, a partir de agora, a gente vai ver uma triste realidade, né? Porque apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido elaborada, ter sido promulgada lá em 1948, está dizendo para a gente aqui que os promotores dos direitos humanos estão de acordo que anos depois da sua emissão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda é um sonho. É mais um sonho que uma realidade. Infelizmente, a gente vai ver muitas violações, muitos países que, apesar dessa assinatura, aceitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda violam demais essa questão aos direitos do ser humano como um todo. As violações elas acontecem em todas as partes do mundo e a partir de um relatório mundial da Anistia Internacional, que a gente vai ver mais para frente o que apesar dos dados serem de 2009, mas mostram que torturas e pessoas maltratadas são em pelo menos 81 países, que acontecem julgamentos injustos em pelo menos 54 países e que a liberdade de expressão é restringida em pelo menos 77 países. Só esses três itens aqui mostram para a gente uma quantidade enorme de violações dos direitos humanos. Porque a gente vai ver aqui na Declaração de Direitos Humanos, condena a tortura, condena o julgamento injusto, condena a falta de liberdade. Então a gente já vê aqui que isso acontece e não é em um país. Aqui, ó, 81 países praticam tortura, 54 fazem julgamentos injustos e 77 restringe qualquer forma de liberdade de expressão. Isso é muito grave, porque o ser humano ele tem a sua liberdade garantida pela declaração. Então a gente vê algumas violações aqui, não só essas, como outras que a gente vai ver. Como, por exemplo, lá no Afeganistão, nota-se que mais de 6.500 pessoas foram mortas nos últimos combates entre soldados e civis no Afeganistão. Centenas de civis foram mortos em ataques suicidas de grupos armados. Cadê o direito à vida? A gente vai ver que na declaração tem direito à vida, direito à segurança. E o que é isso aí? Uma violação. No Uganda, país africano, 1.500 pessoas morrem a cada semana nos acampamentos de refugiados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 500 mil morreram nesses acampamentos. Então, é uma situação, cadê a dignidade? Cadê o direito à vida? Então, são violações, não só de violência, mas em questão de fome. Toda vez que a gente vê falta de saneamento, falta de acesso à comida, isso tudo é violar direitos humanos. Beleza? Então, ser defensor dos direitos humanos é defender a vida de quem quer que seja. Isso é importante a gente estar na nossa mente. Beleza? Outro exemplo, a Venezuela, que está aqui próximo da gente, país vizinho. A ONU incluiu a Venezuela na lista de países que violam direitos humanos. Devido a quê? Foram, conhecimento de casos de pessoas que foram sequestradas, outros que se desapareceram. Por quê? Problema interno, problema político dentro da Venezuela, ditadura, falta de liberdade de expressão, muitas vezes falta de liberdade de ir e vir. As pessoas estão sendo violadas, tiradas o direito de vida. Então é uma situação muito complicada. Isso vai acontecendo. A gente viu casos no Afeganistão, viu casos no Uganda, na África, viu casos na Venezuela aqui. E tem casos no Brasil. E muitos casos de violações de direitos humanos. Beleza? Eu vou deixar para vocês baixarem a cartilha dos direitos humanos para vocês lerem os 30 artigos, estudarem. Vou deixar aí depois junto com a aula. Beleza? Olhando aqui para o Brasil, dá uma olhada nessa imagem aí, o que você acha dela aí? Essa imagem aconteceu no Brasil, lá no Nordeste, tem uns tempos atrás aí, e mostra pra gente um ato de justiceiro, pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. Com certeza,
essa pessoa estava cometendo algum crime, cometeu algum crime e as pessoas resolveram fazer justiça. Está certo? Está errado? O que você acha? Então, na verdade, se a gente for olhar lá na Declaração dos Direitos Humanos, alguns artigos vão dizer algumas coisas para a gente. Primeiro, no artigo 5º vai dizer que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento de castigo cruel, desumano ou degradante. No artigo 9, vai dizer para a gente que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E se a gente olhar aqui no artigo 11, vai dizer para a gente que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocência até que se culpe, né? Até que prove a sua culpa, de acordo com a lei, em julgamento público na qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, apesar da gente ver o cara cometendo um crime, da gente ver que ele fez alguma coisa, os direitos humanos garantem a ele o direito de justiça, o direito de ir para julgamento. Quem deve fazer justiça é a própria justiça, e não o ser humano comum. A gente não tem capacidade para julgar uma pessoa e fazer justiça com as próprias mãos. Era o que acontecia muito antes, lá na época de Jesus Cristo. Se você for pegar a Bíblia lá para ler, você vai ver que tem várias passagens de tortura. Aquela passagem de Maria Madalena mesmo, né? Da mulher adúltera que ia sofrer apedrejamento. E Jesus fala, não, quem tem pecado atire a primeira pedra, e ninguém atira. Não é só para pegar aí como referência. Mas a gente tem aqui pessoas no mundo de hoje que querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso vai de contra aí os direitos humanos. Aí você vai falar, mas justiça no Brasil não faz nada, justiça no Brasil não prende ninguém. Que é uma mentira. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, uma das maiores populações em presídio, e cerca de 40% dessas pessoas estão encarceradas sem julgamento. Ou seja, ela ainda não conseguiu provar sua inocência ou não conseguiu comprovar sua culpa. Estão lá em julgamento presos. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é para você pensar. Não é o correto, segundo a Declaração dos Direitos Humanos. Beleza? Vamos ver outros casos? Alguma empresa, né, ligada ao governo do estado de São Paulo foi responsabilizada por trabalho escravo no interior de São Paulo. Está certo? Está errado? Já deve saber que não, mas a Declaração dos Direitos Humanos também garante isso. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou seja, todo ser humano tem direito à sua liberdade. Então ninguém pode ser mantido com trabalho escravo, principalmente hoje, século XXI. Ninguém deverá ser mantido, aí o artigo 4 diz que ninguém deverá ser mantido em escravidão ou servidão. A escravidão, tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então tá errado, mas a gente está vendo aqui, galera, uma matéria de fevereiro de 2020. Isso não está falando de coisas muito antigas, não. Está falando de coisas que estão acontecendo agora. Que acontece. São pessoas o tempo todo fazendo o quê? Violando os direitos humanos. A cartilha está lá. Mas a gente vê violações a todo momento. Outro exemplo, Rio de Janeiro. Essa notícia aqui foi de 2014. Aluno é barrado em escola municipal do Rio por usar guias de candomblé. Tá errado? Tá certo? Por que tá errado? Porque diz lá no artigo 2º, todo ser humano tem capacidade de gozar de direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja cor, raça, sexo, idioma e religião. E vai dizer pra gente, lá no artigo 18, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo mundo tem direito à liberdade religiosa, se a religião quiser. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião, mudar de crença, liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. É direito das pessoas. Olha só, e a gente vê um local de educação, né? Uma escola. Então, os direitos humanos têm que ser muito difundidos ainda. As pessoas conhecem pouco os direitos, as pessoas conhecem poucas ideias. Então, são coisas que estão aí para a gente ficar dentro da gente, aprender e passar para frente. Né?
O conhecimento é interessante quando não fica só pra gente. O conhecimento é importante quando a gente passa ele. E essas questões de direitos humanos é mais importante do que aprender para a prova. Você vai aprender para a vida. Você fala, sociologia é muito importante. Porque mais do que aprender para você passar na prova, é aprender para a vida. Isso aqui é aprender para a vida. Beleza? E se violar? Essas tantos de violações que acontecem aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E se violar? O que acontece? Acontece alguma coisa? O país é punido? Acontece alguma coisa? Então, tem algumas considerações para a gente fazer a respeito disso. Então, por ser uma declaração e não um tratado, tem vários tratados, né? Tratado de Madrid, tratado de não sei o quê. Por ser uma declaração e não um tratado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui efeito vinculante entre seus signatários e, portanto, carece de qualquer sanção entre os países que venham a descumprir, como frequentemente fazem. Então, é difícil você ir lá punir na força da lei algum país, porque é uma declaração, não é um tratado, tem juridicamente, vamos dizer assim, menos valor, beleza? Mas não quer dizer que ela não tenha que se cumprir. Muito embora lá a Conferência Internacional de Direitos Humanos em 1968, ou seja, 20 anos depois, anunciou que a declaração constitui obrigação para os membros da comunidade internacional, principalmente aqueles que assinaram a declaração. Então, se você se colocou como condição de cumprir, assinou a declaração, você tem que cumprir perante os outros, em relação a todas as pessoas. Só que a Declaração dos Direitos Humanos, mais do que uma questão legal, ela se torna uma questão moral. Como assim? Muitos advogados internacionais vão pegar a Declaração dos Direitos Humanos e vão ter como uma arma poderosa para uma pressão diplomática e moral sobre os governos que vão violar. Então, como assim? É meio que você ficar mal visto entre os países por violar. Você violando a Declaração dos Direitos Humanos pode não ter um efeito direto, nenhum sofrer uma agressão, você vai sofrer uma guerra por causa disso, mas sua fama no mundo não vai ficar muito boa. Então os países podem cortar relações comerciais com você, os países podem te deixar de lado de várias questões. E no mundo globalizado, você até está vendo isso em geografia, é ruim ficar de fora das relações internacionais. Então é meio que isso é uma pressão diplomática, então é meio que uma questão moral você cumprir os direitos humanos. E vai haver vários órgãos que vão pressionar isso, a gente vai ver. Beleza? Essa responsabilização então acontece sim. E aí, olha só que interessante, né? Ainda que esses mecanismos então, né, para compelir um Estado e responsabilizar as violações de direitos humanos encontre desafios, porque você forçar um país através da força a cumprir alguma coisa, a cumprir algum tratado, alguma declaração, pode gerar alguns conflitos internacionais e políticos graves. Mas há diversos atos concretos que isso aconteceu, inclusive no Brasil, e a gente vai ver um agora. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os países eles têm soberania, eles têm autonomia. Então é muito difícil que um órgão internacional obrigue algum país, obrigue uma política interna de um país. Muito difícil. Então a ONU ela faz recomendações, ela tenta interagir na questão, recomendar, ela tenta dialogar, mas interagir na força é muito complicado. Mas não quer dizer que essa pressão externa não funcione. Olha só o caso do Brasil aqui. Conhece essa mulher aqui? Vê se conhece ela aí. Essa mulher é a Maria da Penha. Tem uma lei com o nome dela. E sabe por quê que tem uma lei com o nome dela? Vamos ver aqui, ó. A Lei Maria da Penha tem esse nome em homenagem a Maria da Penha, Maia Fernandes, cearense, biofarmacêutica, foi casada com Marco Antônio Erradia Viveiros, professor universitário, que a agrediu durante 6 anos. Então a gente tem um caso de agressão à mulher. Em maio de 1983, tentou assassiná-la 2 vezes, primeiramente com um tiro de espingarda enquanto dormia, deixando-a paraplégica. Olha que brutalidade. Seu marido relatou à polícia que assaltantes invadiram sua casa e dispararam o tiro. E a segunda vez
foi na tentativa de eletrocutá-la e afogá-la durante o banho. Olha a crueldade, velho. Olha a crueldade do marido da mulher. Tentou matar a mulher de espingarda, tentou eletrocutar a mulher, afogar durante o banho. Durante 6 anos que ela foi sofrendo agressões. Após tentativa de homicídio, Maria da Penha procurou a delegacia da polícia para buscar a proteção do Estado, do governo, tendo primeiramente conseguido resguardo judicial para ela e suas filhas contra o marido agressor. Então, né, ela, depois de tanto sofrer, ela resolveu buscar. Aqui é um ato importante, né? A gente vê que tem muitos casos no Brasil que a mulher sofre agressão em casa e não procura polícia, não procura ajuda. Isso é um caso até de alerta aí. Se só, né, para as mulheres botarem a boca aí no trombone, procurar a justiça, procurar a delegacia da mulher, tem número de telefone, porque é um caso que não pode ficar escondido. Isso é errado. E a Maria da Penha, então, foi lá buscar ajuda na polícia. Somente 20 anos, após 20 anos, o julgamento foi concluído. No entanto, o agressor foi condenado, mas ficou poucos meses encarcerado. Após ter passado parte da vida sendo agredida, Maria da Penha escreve o livro Sobrevivi, Posso Contar, e juntamente com os defensores dos direitos humanos, a denúncia feita por essa no ano de 1998 conseguiu chegar até a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, sendo que esta alegava que o Brasil era tolerante à situação vivida por muitas mulheres no Brasil, não punindo de forma efetiva o agressor. Olha só a situação que já está chegando. O cara foi preso, o cara foi condenado, mas ficou pouco tempo preso. Poucos meses e já estava solto de novo. E aí ela escreve um livro sobre o relato dela. Esse livro consegue chegar na comissão daqui da América sobre os direitos humanos. E ela alegando que o Brasil era um país que era tolerante a essa situação, porque as mulheres eram agredidas e o camarada não era punido de forma efetiva. Então, isso começou a ir para fora do Brasil. Então, essa comissão, após analisar o fato, advertiu o Brasil para que adotasse medidas legais efetivas da punição. Então, a comissão, lá da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ele advertiu o Brasil, veja bem, não obrigou, mas essa pressão externa existe e fica feio para o país. E daí, com essa pressão externa, surge o quê? Tendo em vista essa repercussão do caso, a nível internacional, foi sancionada a Lei 11.340, 7 de agosto de 2006, que ficou popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha. Então, o Brasil só colocou essa lei devido a uma pressão externa, a pressão dessa mulher aí. Tanto é que a lei ganhou o seu nome. Essa lei tem como principal finalidade a criação de mecanismo que visa coibir a violência sofrida entre as mulheres, buscando a proteção da sua integridade física, psíquica, moral e patrimonial do gênero feminino, que historicamente tolera a desigualdade de gênero. Então é uma lei muito importante para o Brasil, uma lei que defende aí os direitos das mulheres, principalmente a questão da agressão, mas é muito importante também porque ela mostra que a pressão externa muitas vezes funciona. Então, não ficar calado não adianta nada. Então, isso tudo aconteceu e essa lei ela só foi para frente por causa que ela foi procurar a polícia, depois ela escreveu um livro e isso chegou até uma dimensão externa, chegou até lá a Comissão dos Direitos Humanos a nível americano. Beleza? Existe a Anistia Internacional, a gente já falou dela durante a aula, falei dela, mas o que é esse órgão? A Anistia Internacional é uma ONG. O que é uma ONG? É uma organização não governamental, ela, ou seja, não recebe ajuda do governo, ela é independente do governo, ela não recebe fundos para isso. Inclusive, se você quiser ajudar a Anistia Internacional, ela tem um site, tem várias formas de ajudar, é bem interessante. Mas qual que é a principal função dela? Defender os direitos humanos. Ela luta por essa defesa. E, na verdade, ela não só luta, mas como ela realiza aqui, várias pesquisas, gerações para prevenir e acabar com os graves abusos contra os direitos humanos, exigir justiça para aqueles cujos
direitos foram violados. Então a Anistia Internacional é muito importante porque ela vive jogando relatórios, publicando relatórios, mostrando os locais que foram violados os direitos. E aí, com isso toma uma repercussão internacional muito grande e gera essa pressão moral que eu estava dizendo para vocês. E o país ele acaba adotando medidas para fazer justiça ou acabar com essa questão dos abusos aos direitos humanos. Então a Anistia Internacional é muito importante, porque é uma ONG que vive a denunciar e você pode fazer parte dessa ONG. É muito importante também. Você pode entrar lá no site, conhecer mais. Fica aqui só uma dica. Não estou obrigando ninguém. Beleza, galera? Mas é só uma dica para que você conheça mais aí o trabalho da Anistia Internacional. E aí, o que vai acontecer? Essa questão de lutar a favor dos direitos humanos, o trabalho da Anistia Internacional, que é maneiro, que luta pelos direitos de todos os seres humanos, muitas vezes é visto de uma forma errada. Como assim? Não é raro que os defensores dos direitos humanos sejam equivocadamente associados de forma pejorativa aos direitos de bandido ou aos defensores de bandido. Isso porque os direitos humanos é universal e é para todos os seres humanos. Então, para as pessoas boas e muitas vezes para as pessoas ruins. Para a vítima e para o bandido. A gente acabou de ver aquela questão lá atrás do justiceiro. Que apesar dele ter cometido um crime, ele como ser humano possui seus direitos. Direitos de ter um julgamento, de provar sua inocência ou não. E se não provar, a justiça tem o direito de mantê-lo preso, de fazer aí a sua pena. Na verdade, a única forma de tirar a livre circulação das pessoas, a livre circulação, o direito de vir, é com crime. Então, se ele cometer um crime, ele vai ser culpado, sim. Eu acho que ninguém dos direitos humanos defende que uma pessoa não seja punida, mas sim defende o direito da pessoa em ser julgada e se defender. É diferente. Só que isso muitas vezes não é visto de uma forma boa. E as pessoas, muitas vezes, associam as pessoas que defendem os direitos humanos a defensores de bandido, as pessoas que são a favor do crime, e eles ficam assim nessa frase, né? Se você gosta tanto dele, por que não leva para sua casa? Ou você só tem pena de bandido, não tem pena da vítima. E não é bem assim. Na verdade, os direitos humanos é para todo mundo, tanto para a vítima quanto para quem faz. Eu sei que é difícil, muitas vezes as pessoas que sofrem o crime, sofrem o dano, ela sofre e ela quer muitas vezes fazer justiça. Se eu tivesse uma arma eu matava agora, não sei o quê. E é por isso que muitas vezes é até complicado essa questão da liberação de armas, porque a gente não sabe a reação das pessoas. Então é um assunto polêmico, é um assunto complicado. Mas de acordo com a visão dos direitos humanos, todo mundo tem direito a provar sua inocência até que ela seja comprovada a culpa. Todo mundo tem direito a um julgamento que seja de forma imparcial, que seja de forma limpa, e todo mundo tem os mesmos direitos. Muitas vezes os direitos humanos, as pessoas confundem os direitos humanos até com uma pessoa só. Eu já vi falar, né? Lá vem aquela galera dos direitos humanos. Lá vem os direitos humanos. Pô, os direitos humanos. Os direitos humanos é um documento. Os direitos humanos é um documento universal, inclusive. Não é uma pessoa. A pessoa ela pode virar um defensor dos direitos humanos e ser na verdade, um divulgador, uma pessoa que vai divulgar aí quando ela está sendo violada, mas não é uma pessoa. E você não está errado em divulgar aí os direitos humanos. Beleza? Para finalizar, uma coisa que é muito importante, que você tem que ficar ligado, é que o nosso próprio Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem lá um artigo e que ele diz que, na verdade, para você elaborar seu Enem, você deve respeitar os direitos humanos. Isso já foi muito polêmico também, porque em alguns anos atrás esse artigo ele eliminava as pessoas quando, na verdade, zerava a redação das pessoas que praticavam algum ato que ia contra os direitos humanos. Então você fazer sua prova e colocar lá que bandido bom é bandido morto, aquela frase, né?
violando os direitos humanos, porque todo mundo tem direito à vida, inclusive o bandido, apesar de muitas vezes para você pode parecer contraditório, mas é um direito. Então essas frases, muitas vezes, ela eliminou as pessoas, zerou redações, e só que isso foi muitas vezes visto como um ato de tirar a liberdade de expressão das pessoas, uma forma de censura, porque a própria Declaração dos Direitos Humanos também garante a liberdade de expressão. Então, você proibir uma pessoa que coloque alguma coisa numa prova, estava indo de contra a própria liberdade de expressão, a própria declaração. Então, a partir de 2018, parece, colocar algo contra os direitos humanos parou de zerar a redação das pessoas, mas não quer dizer que você não vai ser punido, não quer dizer que você vai agradar a banca, que você vai agradar as pessoas que estão corrigindo, e muitas vezes você pode não ter a sua redação zerada, mas você pode ter a sua redação com uma nota menor por causa disso. Então fica aí um alerta. Se você for fazer a redação do Enem, quando você for fazer a redação do Enem, fica de olho nos direitos humanos, porque se você violar, você pode estar se prejudicando. Então pega aí a declaração, vou deixar para vocês o link, baixa, dá uma lida. A gente vai fazer alguns exercícios também sobre a declaração, sobre alguns atos, para a gente ter o ponto de vista da declaração, para a gente ficar com isso na mente. Porque é importante também, apesar da gente fazer parte da nossa vida social, mas é importante também para você como estudante que vai fazer o Enem e para se dar bem na prova também. Então tem vários motivos aí para a gente estudar a Declaração de Direitos Humanos, vários motivos para a gente se inteirar sobre ela, e é isso que a gente vai fazer. Eu espero que você tenha aprendido um pouco nessa aula sobre o que é, da onde que ela veio, a sua importância. Qualquer dúvida, fale comigo, manda lá no WhatsApp. Eu vejo muito poucas pessoas falando comigo, perguntando alguma coisa, mas é um direito seu, a gente está aqui para isso. E espero que esse conteúdo tenha chegado até você da melhor forma. Estou com muita saudade de todo mundo, de estar na sala de aula. Esse seria um assunto muito maneiro para a gente estar debatendo, mas espero que a gente consiga fazer isso mesmo à distância aqui. Beleza, galera? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!